Oi pessoal, bom dia para todos vocês, tudo bem? Eu me chamo Wagner Barros, sou devoto de Santa Teresinha do Menino Jesus. Peço desculpa pelo algum barulho que você esteja escutando, eu estou tentando gravar esse vídeo para todas aquelas pessoas que têm a devoção a Santa Teresinha e também a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A mensagem que eu quero deixar hoje para todos vocês é que às vezes a pessoa passa muito tempo da nossa vida rezando, procurando Deus, procurando Jesus Cristo, Nossa Senhora, às vezes os santos que a gente tem mais intimidade. E o que acontece? Que a gente não tem, às vezes passa muito tempo sem ter uma mensagem de volta, algum sinal, ou então procurando alguma coisa. Um silêncio muito grande, né, diante a tudo que se passa na vida da gente. Isso já aconteceu comigo também. Eu passei 35 anos longe da Igreja Católica. Me acordava, ia dormir sem rezar um Pai Nosso sequer. E quando foi em 2020, eu tive o prazer de ter um sonho bem revelador com Santa Teresinha. E ela me passa algumas informações bem importantes para mim nesse momento. E através de 2020 até 2025, que é o ano que nós estamos, eu venho mudando minha vida, procurando Deus sempre e as coisas de Deus. E teve, por um convite que eu recebi de um grande amigo meu, que eu chamo até de conselheiro espiritual, Douglas. Ele me convida a participar de algumas reuniões falando sobre a nossa Bíblia, a Igreja Católica, enfim, todo aquele conjunto, na verdade. E aí cria essa curiosidade dentro de mim e eu vou à procura, né, de mais informações sobre a nossa igreja, o que devemos fazer. Eu, sinceramente, eu sempre pedi a Deus alguns sinais para saber se eu estava no caminho certo e tudo que eu estava fazendo. E chegou o dia de eu fazer essa inscrição na igreja. A igreja era da Sagrada Família, aqui em Caruaru, Pernambuco. E nessa noite, os nossos encontros eram toda terça-feira. E toda terça-feira eu ia. Seriam 8 encontros durante esse tempo todo. Comecei indo. No primeiro dia não quis realmente participar. Achei que não era interessante, porque quando você está distante, para voltar dá mais trabalho ainda. E aí a pessoa, mesmo assim, pela força do Espírito Santo, a gente quer ir, a gente vai. Né? Cheguei lá, bem descrente mesmo. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Sentei logo nas últimas bancas da igreja. A igreja sempre lotada, sempre cheio de pessoas, pessoas em busca do que eu estava realmente procurando também. O padre fazendo aquela oração, aquele momento muito importante, e eu sentei logo atrás, descrente também, achando até um pouquinho chato, tanta conversa, aquela coisa toda. Até terminar o nosso encontro, eu me dirigi até a saída, e na hora que eu me dirijo até a saída, tem a moça lá fazendo a inscrição das pessoas que queiram participar. Nessa inscrição, eu já era devoto de Santa Teresinha, isso foi no ano de 2024, o ano passado. Nessa inscrição tinha a ficha de inscrição, eu me lembro bem claro como hoje, tinha a ficha. E na hora que chegou a minha vez, a mulher olhou assim para mim: você vai se inscrever para participar? Eu fiquei assim meio balançado para dizer que sim e ao mesmo tempo que não. Mas aí eu sou tocado e não, vou participar sim. Dei meu nome. Na hora que ela puxa a lista, ela vem com um cartãozinho de Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma coisa bem
interessante para mim foi naquele momento que eu senti que eu precisava participar daquilo ali, porque o cartãozinho que ela tinha me mostrado junto com a minha ficha, um papel em branco que ela ainda ia fazer, tinha o cartãozinho que eu mesmo tinha confeccionado e tinha entregue na igreja que eu estava participando, que era, na verdade, era um convite a participar da implantação da imagem de Santa Teresinha aqui no convento dos Capuchinhos, na igreja do convento, em 2024 também, no dia que foi feita no dia 1 de outubro do ano passado. E nesse momento eu senti que Santa Teresinha queria que eu participasse, queria que eu fizesse esses encontros toda terça-feira para procurar saber mais, né, estudar realmente a palavra de Deus. E aí toda terça eu fiquei participando. E toda terça que eu ia, eu sentia que não ia acontecer nada, que só era aquela conversa e ia ser tudo do mesmo jeito. Não ia mudar nada em minha vida. Só escutar, algumas coisas eu já sabia, outras coisas eram novidade para mim, mas nada de interessante que viesse a mudar a minha vida realmente. E toda terça eu ficava com aquele pensamento no meu coração. Toda terça tinha aquele desejo que acontecesse alguma coisa e ao mesmo tempo não acontecia nada. Foi que na antepenúltima terça-feira eu já estava tendo algumas confusões com a minha esposa, botando em xeque algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida espiritual, muitas coisas que eu estava vendo. Será que eu estou ficando? Aí vieram aquelas interrogações bem chocantes na vida da gente. Será que eu estou vendo isso? O que eu estou sonhando, será que é coisa de Deus? Se não é, será que essa mudança que está acontecendo em minha vida é para bem ou é para o mal? Será que é o inimigo que está fazendo isso comigo? E nesses momentos eu ficava me interrogando. E sempre em busca de saber alguma coisa, de ter alguma confirmação de Deus. Só que na terça-feira que eu fui, nessa antepenúltima terça, faltando uma para o final, que seria na próxima semana, eu cheguei para Deus e, sério, eu fui desafiar Deus. Eu pedi a Ele de verdade. Olha, não tem aquela conversa franca que você tem. Como está acontecendo um problema, que na minha cabeça seria um problema na minha vida. Não. Está acontecendo esses problemas e eu preciso de uma resposta de Deus. Às vezes você pede até uma resposta a Ele, de verdade. E às vezes não tem a resposta que tem, ou a resposta que tem seria o silêncio, e você passar vários anos só no silêncio, escutando a voz de Deus tocar em você. Só que eu queria mais. Eu queria escutar de Deus algum sinal, agora um sinal concreto, de verdade. Eu não queria só as minhas ideias que poderiam ser criadas na minha cabeça. Eu precisava, sim, de um sinal de Deus. E eu cheguei a ter essa conversa com Deus na minha cabeça naquela terça-feira. Eu disse: Senhor Deus, Jesus Cristo, me mande um sinal verdadeiramente concreto. Eu não posso ter mais dúvida de que tudo que está acontecendo em minha vida. Eu gostaria muito, com o seu poder, o Senhor me desse um sinal para que nunca mais eu tenha essa dúvida se é o Senhor realmente em minha vida ou se não é. Então foi nesse momento, a igreja lotada, eu sempre sentava atrás, porque eu ainda tinha aquela dúvida que se não tivesse bom, aquela palestra que eu escutava toda terça-feira, eu ia me embora, porque já estava mais próximo da saída da igreja, da porta da igreja, então só era me levantar, ninguém ia ver que eu estava saindo. Eu sou uma pessoa tímida também. Então, naquele momento, o padre, o celebrante, ele pede para a gente fechar os olhos. Cria-se naquele momento, dentro da igreja, um silêncio
absoluto. E eu, como sempre, um olho aberto e um olho fechado, desconfiando ainda daquele momento, daquela situação. Questão até a própria segurança, poderia entrar alguém, aquela ali, e eu estava ali pronto para agir, no que fosse preciso, para defender aquelas pessoas que estavam dentro da igreja. Eu sou dessa maneira. Então, estava com o olho aberto, o olho fechado, e tem um momento ali que eu fecho meus dois olhos. Pessoal, na hora que eu fecho meus olhos, um facho de luz muito forte, abre assim na minha frente. Esse facho de luz era tão bonito, essa luz tão clara, tão forte, que eu tenho uma imagem realmente de outra dimensão. Um local que eu nunca fui, que nunca tinha visto. Nesse momento, essa luz começa a me levar para um local que já começa, não machuca o meu olho, mas também ao mesmo tempo é aquela luz forte que me leva até para um vale de algumas serras, cheio de um gramado bem verdinho. Eu observo ao meu redor que tem várias pessoas, uma multidão muito grande. Eu via que quando eu olhava assim do meu lado, eu conseguia ver aquelas pessoas ali do meu lado, mas eu não reconhecia. Elas todas de branco, do meu lado. E lá no meio desse vale, lá no meio mesmo, no final, tinha a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela muito bonita, grande. Entre essa cruz saía bastante raio de luz dourado, vários raios de luz. E no pé da cruz, céu muito bonito, muito lindo. Ao redor tinha várias pessoas que quem é católico reconhece por já conhecer a história de algumas pessoas, onde nitidamente deu para eu reconhecer o Papa João Paulo II, São Francisco de Assis, por sinal, ele pequenininho, baixinho, da estaturinha baixa, Santo Antônio, Santa Teresinha, que está aqui, ó, a imagem dela, Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia é muito bonito, o rosto dela lindo, o rosto dela. São Dom Bosco, todo vestido de branco. O que me surpreendeu dele foi o sorriso dele. Que sorriso bonito de São Dom Bosco. Dom Vital, dava para ver que naquele momento ali, perto, em cima praticamente da cruz, eram vários santos da nossa Igreja Católica. O Papa mesmo estava com mais 3 papas ao redor dele. E eu não conhecia os outros papas, só vi que estava pelo veste. São Dom Bosco estava todo de branco, com a batina branca também. Os franciscanos estavam todos naquele veste de ordem franciscana. Santa Teresinha também, mas aqui ao lado, quase na frente. E eu observo naquele momento que todas aquelas pessoas estão falando, todo mundo está falando. Como se fosse um hino, uma coisa, uma oração que eu não sei qual é. E todo mundo ao mesmo tempo fixado, olhando para a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nesse ambiente que eu vejo, eu imagino na minha cabeça, eu estava passando por aquele momento ali dentro da igreja. E eu disse, será que eu morri, meu Deus? Eu fiquei imaginando, nesse momento agora eu morri. E eu faço uma força muito grande para acordar. É onde eu faço aquela força, jogo minha cabeça para trás e abro os olhos. Quando eu abri os olhos, eu estava dentro da igreja, no mesmo local,
onde tinha começado aquele momento meu, o celebrante lá, só que o celebrante pega a imagem de Nosso Senhor Misericordioso, que é aquele que sai o sangue e água de Jesus Cristo, né? No coração dele ali, coloca ali na frente, e tem a cruz de Nosso Senhor do altar. Quando você for na Sagrada, a cruz da Sagrada Família, quando vocês forem, vocês vão ver que ela fica ali no altar, mas no finalzinho. E nesse momento eu vejo as pessoas, né? Eu com o olho aberto já, a igreja toda em silêncio, e ele rezando, e ele sai de lá do altar e vai caminhando ao meu encontro. Minha gente, eu já estava assustado com a visão que eu tinha tido. E mais ainda, Deus me dá mais outra confirmação. Ele sai do altar, vem caminhando pelo meio da igreja, até chegar na última banca que eu estava, na última banca, no último local ali, me pega, e ali eu já sabia que era eu que tinha que ir para ali, já sabia, depois de tudo isso, a confirmação que Deus queria que eu soubesse que era Ele realmente em minha vida que estava agindo. Ele me pega na minha mão, anda comigo pela igreja, até chegar no altar. Quando chega no altar, gente, para tirar todas as minhas dúvidas, ele me pede para eu colocar a mão, as minhas duas mãos, no crucifixo de Nosso Senhor, na cruz de Nosso Senhor. Então, falta palavras, né, para a gente, como Deus age na nossa vida. E essa palavra que eu disse agora, como Deus age, essa frase em nossa vida, ele me pega, eu boto minhas duas mãos e ele começa a orar por mim. Toda a igreja começa a orar por mim. Termina o culto realmente, as orações nossas. E aí eu chego para ele e pergunto: por que você fez isso comigo? Por que você me levou lá? Onde se era eu que queria falar com você depois que terminasse a missa. Depois que terminasse, eu ia pedir, eu ia conversar com ele para saber o que era que eu estava imaginando, o que é que estava passando por mim. E ele simplesmente, com um sorriso bem bonito, ele chega para mim e diz assim: tá vendo como Deus age na vida da gente? Eu balanço a cabeça e acredito. Então é isso. Eu espero que com esse relato que eu passo para vocês, vocês entendam que por mais que a gente peça algum entendimento, alguma coisa a Deus, Ele está sempre nos ouvindo e Ele vai sempre nos ouvir. A resposta não precisa ser agora, pode demorar um tempo, que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, dificuldade todo mundo vai ter, todos nós vamos passar, mas se a gente tiver Deus no nosso coração, Nossa Senhora e algum santo que você tenha intimidade, feito eu tenho com Santa Teresinha, tudo na sua vida vai ficar mais fácil. E quando vier as dificuldades, agradeça. Na vez de reclamar, vamos agradecer a Deus por Ele estar dando aquela cruz a gente. Todos os sacrifícios que vocês venham passar, entregue a Deus, porque com certeza isso vai fazer um grande bem à sua vida. Deus te abençoe e fiquem todos com Deus.